E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Opera GX, que nada mais é do que uma versão do Opera aqui voltada para o público gamer, né? A gente tem aqui basicamente o navegador Opera com algumas modificações, né? A gente tem uma interface um pouco mais futurista, a gente tem alguns temas aqui bem interessantes, mas basicamente é o navegador Opera com alguns recursos voltados aí para o público gamer, né? A gente tem aqui algumas funções que limitam o uso de recursos do seu PC, como memória RAM e CPU. E será que isso aqui de fato funciona? Hoje a gente vai testar se isso aqui realmente funciona. Então, pessoal, eu não vejo assim uma situação no meu uso do PC no qual eu precisaria limitar o uso do processador e de memória RAM do navegador, né? Então, de repente, se você joga e precisa deixar o navegador aberto de alguma forma, isso aqui pode te ajudar a consumir menos memória RAM para deixar recursos mais disponíveis para o jogo. Bastaria você fechar o navegador para isso ou diminuir o número de abas abertas. Mas no caso aqui do Opera, a gente tem um limitador. Então, vamos fazer o teste aqui para ver se isso aqui realmente funciona. Então, pessoal, vamos limitar aqui a memória RAM a 1 GB, tá? E eu vou limitar aqui o uso de CPU em 25%. Então aqui a gente tem uma barra que a gente consegue deslizar ela até quanto que o processador pode utilizar de CPU. É a mesma coisa nos programas da Adobe, né? No Photoshop, no próprio Adobe Premiere, a gente tem lá um limitador de quanto de memória RAM que o programa pode utilizar. Nesse caso aqui, a gente vai rodar um stress test aqui no navegador, a gente vai estressar o navegador para ele consumir recursos mesmo. E a gente vai ficar de olho aqui no Opera GX. E olha só, a gente limitou aqui o navegador a 25% de CPU e 1 GB de RAM, olha só. Perceba que a gente não passa de 25% de uso ali de CPU, tá vendo, pessoal? Então é para isso que serve basicamente o Opera GX. A gente consegue medir aqui e ver que realmente funciona. Eu não sei se isso para você vai ter alguma utilidade, mas realmente funciona. Olha só, a gente está ali com 25 e alguma coisa. Se a gente jogar essa barra aqui para a metade, vocês vão ver que o uso de CPU vai subir agora para 50%. Então você pode controlar o impacto do navegador no seu sistema, né? Então se a gente desligar isso aqui, a gente vai lá com o nosso CPU para praticamente 100%, tá vendo? Então realmente esse limitador funciona, tanto de CPU quanto de memória RAM. Olha só, a gente está batendo agora 93%, vamos ligar ele aqui de novo e eu vou abaixar ele para 25%. Agora, pessoal, você vai ter que ter em mente que isso aqui com certeza vai reduzir a performance do navegador. Ele vai ficar mais lento, ele vai demorar talvez até para carregar mais páginas, porque ele vai ter um certo limite ali, mas funciona realmente. Agora vamos fazer o teste aqui relacionado à memória RAM. A gente está com um limite aqui de 1 GB de memória RAM. Eu vou parar esse teste aqui e vamos aqui abrir alguns sites, né? Vamos abrir alguns sites de notícia aqui, como por exemplo o UOL, vamos abrir aqui o G1 e vamos ficar de olho ali na memória RAM se ela vai passar de 1 GB ou não. Vamos abrir aqui um YouTube. E olha só, pessoal, quase batendo em 1 GB. Vamos aqui abrir o R7. Vamos abrir o TikTok, que também é bem pesadinho. E olha só, pessoal, o nosso uso de memória RAM aqui do Opera, ó, ele também fica limitado a 1 GB, tá vendo? Por mais que a gente abra as abas, isso não vai passar de 1 GB, porque a gente limitou aqui nas configurações do navegador que a gente não quer passar de 1 GB, tá? Pode passar um pouquinho assim, mas ele vai se manter nessa linha que a gente configurou ali. Mas realmente isso aqui vai impactar na performance, não tem como fugir disso. Agora, se você quer realmente utilizar o navegador, é uma opção. Se você tem um computador mais fraco e você quer limitar os recursos do navegador. Eu não vejo muita utilidade para isso, porque para mim, se eu fosse jogar algo, eu fecharia praticamente todos os programas e deixaria só o jogo rodando para a gente não ter problema quanto a isso. Então, pessoal, respondendo aí a pergunta que o pessoal perguntou aí nos comentários, realmente funciona aqui os limitadores do Opera. Mas o que eu achei mais interessante aqui é o limitador de banda. Você consegue limitar aqui a sua banda a um certo limite ali. Você não quer passar, por exemplo, de 50 MB. Então você consegue fazer isso ali no navegador, o que te permite controlar a velocidade de download. Se você não quer fazer um download
que consuma toda a banda da sua internet, você pode definir aqui um limite, tá, da banda da sua internet e você fazer esse download de uma forma que não vai impactar tanto na sua internet, como se você estiver jogando, por exemplo. Então, são recursos interessantes, né? Mas vale lembrar que o Opera Browser não é mais o Opera Browser que a gente conhecia, né, pessoal? O Opera foi comprado, se eu não me engano, em 2016 por uma empresa chinesa, né, um consórcio de empresas chinesas, se eu não me engano, é da Qihoo, eu acho que é assim que fala. Então, o Opera não é mais a empresa Opera, aquele navegador que a gente utilizava antigamente, né? Eu utilizei muito o Opera, mas desde então foi comprado e é bom você saber que não é mais o antigo Opera. Mas é isso aí, galera. Falando aqui um pouquinho do Opera GX, os seus recursos aqui de limitação realmente funcionam. É uma versão alternativa ao Opera normal, mas você tem que ver se realmente isso é interessante para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.